Olá pessoal, aqui é Ricardo Antonello e esta é a videoaula sobre o capítulo 2 do meu livro, o livro de linguagem C, tá certo? Então, o meu livro ele é gratuito, você pode baixar no meu blog o PDF completo e você também tem aqui no YouTube todos os vídeos com os conteúdos de cada capítulo e também com os exercícios resolvidos. Então tem vários vídeos com eu programando, mostrando em linguagem C e também no Flowgorithm que eu vou explicar agora, que faz parte do conteúdo do capítulo 2, como desenvolver códigos tanto na programação em linguagem C, como também em fluxogramas, para quem está começando a programar entender melhor como é que funciona esse mundo da programação e dos algoritmos, tá certo? Então vamos direto aqui para o conteúdo do capítulo 2. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, porque o seu comentário eu vou ler, vou acompanhar. Se for uma dúvida simples, eu respondo no comentário mesmo, em modo texto. Se for uma coisa mais complexa, eu faço um outro vídeo explicando e coloco o link ali no comentário para você achar na resposta, né? Ó, dá uma olhada no vídeo tal que tem a resposta aí para sua dúvida. Tá certo? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E vamos lá para o conteúdo do capítulo 2. Bom, algoritmos e fluxogramas. Primeiro, é importante notar que para quem está começando em programação, se for programar só em modo texto, isso pode ser um pouco mais difícil. Então, a parte de fluxogramas ajuda muito, porque o que é um fluxograma? É a materialização gráfica de um algoritmo que é em texto. Então, para começar, o que é um algoritmo? Um algoritmo nada mais é do que uma receita de bolo. É um passo a passo de como executar uma tarefa, certo? E o algoritmo mais básico que normalmente vários livros trazem aí como exemplo é justamente o da receita de bolo, né? Então é o passo a passo de como fazer para assar um bolo. Lembrando, se você der os mesmos ingredientes para duas pessoas diferentes, com certeza vão sair dois bolos diferentes. Porque depende muito, o resultado da tua tarefa, né, vai depender muito da sequência de passos e de como aqueles ingredientes, no caso do bolo, são misturados. Então, se você misturar 2, 3 ingredientes antes e só deixar um outro ingrediente para colocar depois, o sabor já é diferente. Na programação é a mesma coisa. Se você executar 3 comandos idênticos, mas em sequências diferentes, o resultado pode ser diferente. E pode ser completamente diferente um do outro, tá certo? Então tu tem que tomar cuidado com isso. Às vezes os comandos estão certos, mas se eles estiverem na sequência errada, o resultado final vai estar errado. Então vamos lá, o que é um algoritmo? É o passo a passo, não só dos comandos, como a sequência que os comandos têm que ser executados. No caso aqui de um algoritmo, para você fazer um bolo, você tem lá, ó, aquecer o forno a 180 graus, depois untar a forma, bater a manteiga junto com o açúcar até ficar cremoso. Depois juntar os ovos. Então, se você juntar os ovos com a manteiga e com o açúcar já de imediato, sem antes bater a manteiga com açúcar, o resultado do bolo já vai ser diferente. Tá certo? Então, o algoritmo tem que especificar isso. Então, o que é um algoritmo? É isso aqui, ó. É um passo a passo de como executar uma determinada tarefa. Saindo desse mundo, que esse mundo culinário, né? Saindo desse mundo culinário, que isso aqui você vai ler aí o nosso livro, o PDF completo e gratuito que está disponível aí para você. Mas saindo desse mundo culinário, indo aqui para uma tarefa mais prática que a gente vai realmente, né, e efetivamente programar, vamos fazer o cálculo aqui de uma média de notas. Então, como é que seria o algoritmo para calcular uma média de notas de um determinado aluno aí? Tá aí, vamos lá. Passo 1. Calcule a média simples das 3 notas. Se a média das notas é maior ou igual a 7, então informe que o aluno passou sem exame. Se a média das notas é menor que 7, então informe que o aluno pegou o exame. Calcule então a média somando a média das notas mais a nota do exame e divida tudo por 2. Essa aí já é a lógica de negócio, ou seja, a regra de como já incluir a nota do exame no cálculo da média final. E aí, se essa média final, somando a média anterior com a nota do exame, dividindo por 2, se a média final é maior ou igual a 5, o aluno passou com o exame. Se não, o aluno reprovou. Então perceba que é um modo texto, passo a passo, com a regra específica de como funcionam aí os exames numa determinada universidade ou escola, por exemplo. Só que isso aqui, no texto, talvez fique um pouco mais difícil de entender do que se isso aqui for um fluxograma, se o algoritmo, que é texto, for transformado num fluxograma que é gráfico. Como é que seria um fluxograma aqui? Ó? Esse aqui é o exemplo. Aquele mesmo algoritmo das notas está agora materializado aqui no Flowgorithm. Flowgorithm é um software que você pode baixar gratuitamente. Deixa eu pegar o nome dele aqui para mostrar para vocês. Está aqui, ó.
Flowgorithm. Você pode baixar ele gratuitamente, é só procurar por Flowgorithm no Google, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, se tu colocar aqui, procurar por Flowgorithm no Google, vai aparecer aqui. Tu clica aqui, esse é o site, e você vai poder fazer o download aqui gratuito dessa ferramenta. Tem inclusive em português, tá? Linguagem português Brasil, né, para você utilizar. Então tem aqui para Windows, infelizmente não tem para Linux nem para Mac, mas para Windows você vai conseguir usar, tá certo? Vamos voltar para cá então. O legal do Flowgorithm é que você pode fazer o fluxograma e aí depois você consegue executar ele. Passo a passo você vê a execução acontecendo. Tá? A gente vai trazer vídeos explicando o funcionamento do Flowgorithm e dando exemplos de programações de problemas no Flowgorithm. Aí a gente pega o mesmo problema, como por exemplo esse aqui das notas, e faz ele na linguagem C e também faz ele no Flowgorithm, tá certo? Se você não encontrar os vídeos sobre isso no canal, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Bom, vamos lá. Como é que seria então o fluxograma desse algoritmo? Veja, o fluxograma começa com um símbolo aqui principal, que é o fluxo principal, é o início. Aí você vai primeiro criar os espaços em memória para receber essas notas. Então esse aqui é o símbolo que cria as variáveis. O que é um espaço em memória? É uma variável, é um espaço que você pode colocar valores diferentes, pode alterar os valores ali dentro. Então você vai criar as variáveis do tipo real, porque basicamente nas linguagens de programação, de forma geral, você tem dois tipos de variáveis numéricas, as que armazenam números inteiros e as que armazenam números ponto flutuante. O float, double normalmente, né, no caso aí da linguagem C, que vão permitir que você coloque números com vírgula. Então, uma variável inteira ela só vai armazenar lá números negativos ou positivos, mas é só 0, 1, 2, 3, menos 5. O 5,5, por exemplo, você não vai conseguir colocar. Então, você vai usar, no caso das notas, uma variável real, que é uma variável de ponto flutuante, para poder armazenar números quebrados aí. Por que a linguagem de programação pede para diferenciar essas duas variáveis? E no capítulo 3 a gente vai falar em detalhes sobre isso. Ela pede para diferenciar porque a maneira de representação binária de números reais e números inteiros é diferente. Vocês viram ali no capítulo 1 do livro que a gente ensinou a converter números binários para base decimal e assim por diante, mas a gente só trabalhou com números inteiros. Se você for trabalhar com números com ponto flutuante, com valores aí depois da vírgula, a representação é um pouquinho diferente. Isso foge do escopo aqui do livro, mas você pode procurar aí na internet, você vai encontrar material. Se não encontrar, pode deixar nos comentários se quiser que eu faça um vídeo só explicando isso, tá certo? Então, a representação binária é diferente internamente, por isso que as variáveis têm que ser, no caso da linguagem C, diferentes. Então, aqui a gente está criando variáveis reais, porque a nota pode ser 9,9, pode ser 5,5, pode ser 7,8 e assim por diante. Bom, criei as três variáveis e aí eu tenho os símbolos aqui de captura das notas, das entradas, ou seja, representa normalmente o usuário digitando no teclado o valor da nota 1, da nota 2 e da nota 3. Depois, a criação da variável média notas, também do tipo real, que vai receber, veja que esse sinal de igual aqui, a gente não lê como igual, a gente lê como recebe. Ou seja, média notas recebe nota 1 mais nota 2 mais nota 3, todas elas divididas por 3. Primeiro soma as 3, por isso que tem os parênteses aí, depois divide por 3. Então é a média simples das três notas. Se essa média for maior ou igual a 7, exibe na saída, normalmente a saída é um monitor, tá certo? Mas pode ser uma saída de som, aqui o fluxograma, o algoritmo, ele não especifica onde é que vai ser a saída, tá certo? Ele só diz que está saindo a informação, normalmente é no monitor. Tá? Mas se você estiver trabalhando, por exemplo, com o sistema do Google Voice ou do Alexia, uma interface de voz, a saída é o som que a Alexia, por exemplo, vai falar para você. Né? Ó, você passou sem exame, você faz o input, você dá a entrada pela voz também, do valor das notas, e ela vai te responder em voz também. Bom, então aqui a gente na saída vamos pressupor que é no monitor. Então vai exibir no monitor, passou sem exame, se a média das notas é maior ou igual a 7. E aí vem para cá e termina o algoritmo. Se não, vem por aqui, pelo lado esquerdo. Se esse teste aqui, se essa expressão lógica for falsa, então segue o fluxo pelo lado esquerdo, aí cria uma nova variável que é a nota exame, para receber do teclado de novo uma entrada que é essa nota do exame. Aí cria uma outra variável que é a média com exame dessa vez. Aí você vai somar essa média simples anterior das notas
mais a nota do exame. Então veja, ó, a média com exame é composta do quê? Vai receber o quê? Nota exame mais média das notas dividido por 2. Essa é a regra que está implementada aqui nessa escola. E aí, se esse valor for maior ou igual a 5, se isso é verdade, se é maior ou igual a 5, exibe na saída, passou com exame. Se não, exibe na saída, passou sem exame. E aí termina o algoritmo, tá certo? Então veja que é a mesma regra desse algoritmo aqui, só que aqui está em texto e aqui você tem em fluxogramas. Você pode desenhar esses fluxogramas com lápis e papel, tá? Mas na ferramenta Flowgorithm é legal porque você depois pode programar bem certinho o nome das variáveis aqui, os valores e executar isso. Então ele vai te permitir fazer as entradas e você vai ver a saída acontecendo ali na tela do Flowgorithm. E você vai ver a execução passo a passo disso acontecendo, o que é bem legal. O que é bem legal. Tá? A gente vai ter vídeos mostrando isso também mais para frente. Ok? Perceba que essa informação no fluxograma fica muito mais estruturada, fica mais fácil de você ver. É claro que nesse começo, e aqui está tendo toda uma explicação disso, você deve estar, se está vendo programação pela primeira vez, você deve estar um pouco confuso, isso é normal, tá? Mas tenha paciência que logo logo as coisas vão ficar cada vez mais claras. Aqui a gente tem uma alteração naquele algoritmo, porque aquele algoritmo ele simplesmente fazia um cálculo e saía e terminava. Mas normalmente num programa a gente quer, ao final, perguntar para o usuário se ele quer refazer o cálculo para outro aluno ou não. Certo? E aí a gente está então incluindo aqui, ó, além daqueles passos, a gente está incluindo aqui o passo 9 e 10, que pede para digitar 1 para continuar ou 2 para sair. E aí se o usuário digitou 1, ele volta lá para o passo 1. Isso aqui é o que está no algoritmo. Ó. No formato de texto a gente tem como especificar isso também. E como é que isso aqui fica no fluxograma? No fluxograma, então, veja, você tem o mesmo algoritmo aqui, o mesmo fluxograma, só que dessa vez você faz a entrada aqui, ó. Veja que as setas só chegam nessa bolinha aqui, tá? Nesse concentrador aqui, as setas chegam aqui. Então, quando você chega aqui da entrada, você obrigatoriamente tem que vir para a direita. Não é um comando de decisão que você pode ir por um lado ou pelo outro. Não, as setas só chegam aqui. A única seta que sai daqui é essa que vem pela direita. Então, aqui você vai executar aquele algoritmo de criar as 3 notas. Tá? Eu vou tentar aumentar aqui. Você vai criar as 3 notas, capturar elas, fazer a média, se for maior ou igual a 7, exibir que passou com o exame e aí termina aqui. Se não, faz todo aquele cálculo, aquela lógica de negócios. A gente chama, né, em programação regra de negócio ou lógica de negócio, esses cálculos, né, essas regras de como executar uma determinada tarefa. Então você faz a execução do exame aqui, verifica daí se ele passou ou não, e aí ao terminar, em vez de finalizar, que o algoritmo anterior finalizava aqui, nesse concentrador aqui. Dessa vez você vai ter uma nova variável criada chamada continua. Veja que essa variável dessa vez ela é inteira. E essa variável ela vai então receber a informação que o usuário vai digitar. Sai a mensagem para o usuário, informe 1 para continuar ou 2 para sair, e aí ele captura do teclado que o usuário digitar e coloca na variável continua. Veja que ela é inteira porque o número é só 1 ou 2, não pode ser 1,5, 2,5 ou coisa assim. Então se o usuário digitar 1, olha só, esse aqui daí sim é um comando de decisão. É um bloco de repetição que faz uma verificação de uma expressão lógica se é verdadeira ou falsa. Certo? Então o que acontece? Isso aqui depois lá na frente a gente vai ver que é um bloco chamado while, né? Ou do while. Então o que a gente está vendo aqui? Veja, se a variável continua recebeu a informação 1, se continua é igual a 1, se isso é verdade, então ele vai ir lá para cima e vai refazer tudo novamente. Inclusive a pergunta aqui se o usuário quer continuar ou não. Ele pode continuar indefinidamente, né, se ele ficar sempre escolhendo 1 ao final aqui. Mas se isso aqui for falso, se não for 1, se ele digitar 2, ou nesse caso aqui, pela regra colocada aqui, se ele digitar 0, -1, 10, 1000, qualquer outra coisa, vai sair, isso é falso, então sai e termina o programa. E agora percebam uma regrinha aqui que é exatamente igual na linguagem C que a gente vai programar. Veja que quando ele vai atribuir um valor, ele usa um sinal de igual apenas. Então aqui, ó, eu estou atribuindo esse cálculo das notas para a variável média notas. Então é um sinal de igual. Um sinal de igual a gente não lê como média das notas é igual a esse cálculo matemático. Aqui a gente lê média das notas, média das notas recebe
a média simples a média simples das notas 1, 2 e 3, certo? Então, média notas recebe, abre parênteses, nota 1 mais nota 2 mais nota 3, fecha parênteses, dividido por 3, certo? E ali a barrinha é o sinal de divisão na linguagem C. Quando eu quero perguntar se alguma coisa é igual a outra, aí efetivamente eu vou usar esses dois sinais de iguais aqui. Tá? Então eu uso esses dois sinais de iguais. Na linguagem C funciona assim também, tá certo? Então só para mostrar exemplos de fluxogramas aqui, certo? Onde você tinha um fluxograma, veja aqui, ó, que não tinha repetição, ele começava e terminava. E agora nesse outro aqui que está aqui, ó, veja que ele faz todo ele aqui, mas ele começa e ao final tem essa lógica aqui para perguntar se ele quer continuar, se ele quer voltar lá para cima e refazer tudo, ou se ele vai finalizar. Tá certo? Então é isso. E aí agora a gente tem aqui todos os blocos do Flowgorithm. O que é cada bloco? Veja que tem os blocos de entrada e saída, que são paralelogramos. Você tem as variáveis aqui que são retângulos, tanto de definição de criação de variável como de atribuição. Você tem aí um losango, que é o bloco de controle. Esse aqui chamada é chamada de função, tá? O Flowgorithm permite que você crie funções, que é uma coisa que a gente não vai usar agora, e não se preocupem com isso, é uma coisa um pouco mais avançada. E aí os blocos de repetição, que são aí os blocos enquanto, para e fazer, que assim como esse de alternativa é o comando if, em inglês, que a gente vai usar na linguagem C, aqui é o comando while, que é enquanto, o for, que é o para, e o fazer, que é o do, ou do while, né? Que é o que a gente inclusive utilizou aqui. Ok? Então, com calma, nos próximos capítulos aí do livro a gente vai estar aprendendo isso e vamos estar fazendo não só na linguagem C, como no Flowgorithm também para facilitar o aprendizado de vocês. Ok? Então aqui fica a última dica, entre lá no canal do YouTube e clique aqui na lupa e pesquise por Flowgorithm, que você vai encontrar todos os vídeos que tem no canal com aí a programação no Flowgorithm, com a execução passo a passo aí de uma série de tarefas no Flowgorithm, certo? E aí acaba aqui o capítulo 2 com uma série de exercícios propostos. Eu recomendo que você tente fazer esses exercícios e se tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários do vídeo, ok? Então tem aí vários exercícios propostos para você fazer, deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. E se gostou do conteúdo, compartilha com amigos aí que estejam aprendendo também a programar. A ideia de eu estar fazendo esse material todo, de estar tendo esse esforço, é justamente para disseminar esses materiais para ensino de programação, porque eu acredito muito que a programação ela vai ser cada vez mais fundamental daqui para frente, não só para profissionais de tecnologia, como para qualquer outra área, né, nesse mundo tecnológico que a gente está vivendo. Tá certo? Dúvidas, deixa aqui nos comentários. Forte abraço para vocês. Tchau, tchau.